Jó capítulo de número 1, versículo de número 1 ao versículo 5, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem íntegro, reto, temente a Deus, e se desviava do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muita gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os homens do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quem pode dizer amém? Diga comigo: Senhor Jesus, a palavra desta noite vai liberar uma onda de milagres na minha casa, para a tua glória. Amém. Eu gostaria de, nesta noite, irmãos, começar uma série de mensagens ao longo do mês de maio, falando sobre avivamento na família. Avivamento na família. E hoje à noite eu quero falar um pouco sobre avivamento começa em casa. Diz aí para o seu vizinho: avivamento começa em casa. Nós estamos debaixo de um franco ataque do diabo sem precedentes na sociedade moderna. E o ataque do diabo se volta contra a família em todas as suas áreas, em todas as suas esferas, em todos os níveis. E o diabo não está de gracinha com a gente, ele está atacando para valer e para destruir com força. Por quê? Porque Satanás, mais do que nós, está atento para um fato de que toda violência nas ruas começa dentro de casa. Satanás está certo de que a pedofilia dos corredores, das salas fechadas, começam dentro das famílias. Satanás está consciente que o tráfico de drogas não teria mercado se não começasse dentro da família. Satanás está certo, convicto, absolutamente convicto, que as guerras começam na família, que os assassinatos começam na família, que os desvios morais começam na família, que toda sorte de conceito de ateísmo, de humanismo, de secularismo, de satanismo começa na família. Se o diabo está certo disso, e ele está agindo contra a família exatamente por isto, a igreja também precisa estar certa que todo milagre na nossa vida começa na família, que todo avivamento na igreja começa na família, que toda libertação começa na família, que toda restauração, provisão, restituição começa dentro de casa. E a nossa palavra nessa noite é que Deus vai começar dentro da tua casa um milagre poderoso, extraordinário, rico, surpreendente, para mudar as coisas em torno de você.
Alguém consegue dizer amém, glória a Deus e aleluia? Então provoca teu vizinho e fala com ele: milagres começam na tua casa. É preciso que a igreja tenha plena consciência que forças hostis e tenebrosas estão conspirando contra a família de toda forma, encurralando-a de todos os lados, com o firme propósito de desestabilizá-la, desestimulá-la, destituí-la e desautorizá-la. É preciso que a igreja tenha convicção que há uma orquestração do diabo para destruir os nossos filhos, para destruir os nossos projetos. Torpedos ilimitados do diabo estão sendo atirados contra nós, e o pior, em alguns casos nós estamos inconscientemente convidando os demônios para fazer morada dentro da nossa casa e ninar as nossas crianças. E está na hora de a igreja, que é coluna e firmeza da verdade, se posicionar, ocupar o seu papel e entender que, como noiva do Cordeiro, ela tem um papel estratégico, profético, extraordinário e espiritual na sociedade moderna. Nós precisamos entender que Satanás só está encontrando espaço para agir na sociedade, porque nós, igreja, estamos franqueando esse espaço e dando a ele total oportunidade de ação. Diga comigo, em nome de Jesus: eu vou ocupar a minha posição no reino de Deus para frear toda a ação das trevas. A família está se transformando num campo de batalha. A família está se transformando num campo de guerra. Nunca se viu falar tanto em violência doméstica. Nem na Idade da Pedra me parece que era tão violento ou tão desastrosa a convivência entre homem e mulher, entre pais e filhos, entre parentes e entre irmãos. O inimigo sabe que a melhor forma de nos derrotar é nos derrotar dentro de casa. O diabo sabe que se ele rachar a mesa, ele racha a casa. O adversário sabe que se ele colocar filho contra pai, irmão contra irmão, ele destitui, desautoriza e enfraquece toda a estrutura social. E enquanto venho conversando com Deus, e conversei um pouco com Ele de maneira específica ontem à noite, no início da minha campanha de oração, e a palavra que eu tinha para ministrar hoje à noite era dando sequência àquela série de mensagens de inteligência espiritual. O Senhor me trouxe ao coração que está na hora de nós nos posicionarmos como sacerdotes e profetas, dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, e não deixar que Satanás faça-nos de fantoches, ping-pong da sua graça ou do seu gracejo, porque nós somos instrumentos de Deus para a libertação neste tempo. Diga comigo: na minha casa, eu sou sacerdote e sou profeta. Em muitos lares, o fogo da comunhão apagou, a graça do relacionamento, da comunicação se desfez, e o pior, a devoção a Deus já não se pratica em muitas casas. Em boa parte das famílias chamadas cristãs e evangélicas, nós somos crentes apenas na igreja. Quando a gente vem para o culto, ou quando a gente vem para a escola dominical, nós somos crentes, mas em casa nós somos adoradores de Baal, de Azera e de outras entidades diabólicas que se manifestam sob outros nomes no nosso tempo. É preciso resgatar o altar em casa, é preciso resgatar a oração em casa, é preciso resgatar a leitura da palavra em casa,
É preciso acompanhar o que os nossos filhos estão vendo na TV e na internet. É preciso pastoreá-los, é preciso sentar na cama com eles e orar por eles na hora de dormir. É preciso ajoelhar com eles para a oração. É preciso que eles tenham em pai e mãe a referência de sacerdotes que vão conduzi-los ao caminho do céu, e o adversário vai perder espaço dentro da nossa casa. Estamos sendo invadidos, envelopados, achatados por uma mídia hedonista que relativiza valores, que despreza princípios, que ignora conceitos e tradições. Estamos sendo vencidos por um veneno mortal e devastador. A tragédia da violência, a tragédia da decepção, da fragmentação, da frustração, está criando filhos órfãos de pais vivos. Fazemos do trabalho e da sobrecarga do hiperativismo a nossa fuga e a maquiagem para fingir que tudo está bem. Alguém disse para nós que é para a gente vender uma boa imagem, porque a boa imagem é legal, e não se percebe que enquanto se vende uma fachada bem feita e bem iluminada, em casa ratos e baratas estão habitando nos armários e guarda-roupas. E o Espírito de Deus quer começar uma purificação que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. O Espírito de Deus quer começar uma ação que reconstrói, que restaura, que restitui e que renova, porque Ele é Deus e você faz parte de um projeto extraordinário, que é maior do que eu, que é maior do que você. Diga comigo: um milagre vai acontecer na minha casa. Nesse contexto de convulsão social, nesse contexto de falência das virtudes, de desbarracamento da piedade, da perda de valores e padrões morais, é necessário que a família se volte para Deus. É necessário que o sacerdócio seja resgatado. É necessário que homens reconheçam seu papel, que mulheres cumpram sua função, que filhos reconheçam a sua posição. Por quê? Porque só assim Deus poderá fazer algo em nosso favor. Deus não trabalha sozinho. Diga isso comigo: Deus não trabalha sozinho. E como Deus não trabalha sozinho, Ele não pode trabalhar na minha vida se eu não cooperar com Ele. Nós servimos ao Deus que é poderoso para restaurar o vaso quebrado. Ele é poderoso para pegar cacos e fazer vaso novo, conforme lhe parece bem aos seus olhos fazer. Nós servimos ao Deus que transforma a água em vinho, água de tristeza em vinho de alegria. Nós servimos ao Deus que é poderoso para do vale de ossos secos levantar um exército. Provoca seu vizinho e diz para ele: há um exército na sua casa. Há um exército na sua casa. Nós servimos ao Deus que pode levantar um exército de um vale de ossos secos. Servimos ao Deus que cura feridas. E nesta noite eu quero chamar a sua atenção para a família de Jó. Serei objetivo, prático e rápido, mas quero que você entenda isso. Jó é um homem real. Jó não é um personagem novelesco. Todos os relatos do seu livro revelam que Jó é um homem real, que a sua família é real e que os seus filhos são reais. Ele morava na cidade de Uz, no extremo oriente. Jó era um homem casado, e ao que o texto revela, um homem bem casado, tinha família constituída e filhos felizes. É só ler o versículo 5,
que você vai perceber que por volta do aniversário de cada um deles, eles faziam banquetes e festas e iam um à casa do outro para festejar. A piedade de Jó é a primeira citação do livro que leva seu nome, homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. E o próprio Deus, no versículo 8, faz uma declaração de Jó ao diabo, dizendo: Jó, meu servo Jó, é homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. No entanto, a Bíblia vai mostrar para nós que o diabo coloca em xeque a fidelidade de Jó a Deus. E o diabo argumenta com Deus que a fidelidade de Jó se devia a uma posição privilegiada. A sua riqueza o torna fiel a ti. Com isto, o diabo estava fazendo uma dúbia acusação. Ele estava dizendo: Jó te serve por interesse e tu mantém Jó fiel a ti com bênçãos. Então Deus permite o diabo atacar Jó e a sua casa, para provar a Satanás que a fidelidade de Jó era real e era fruto de um relacionamento com Deus. O que eu quero observar contigo nesta noite são as 5 áreas que o diabo atacou a vida de Jó. Quero observar contigo esta noite a angústia que Jó viveu. Quero observar com você a revelação de Deus e as 6 áreas que o Senhor restaurou na vida de Jó. Olha para mim. Quantas áreas o diabo atacou na vida de Jó? 5. E quantas áreas eu estou dizendo que Deus restaurou? 6. Por quê? Porque eu quero que você entenda que Satanás tinha um objetivo quando ele atacou a Jó, que não é citado de maneira direta em nenhum momento do livro, mas Deus, que conhece tudo e que vê tudo, conhece qual é o propósito do diabo. E eu quero que você entenda nesta noite, e a partir desta noite, de maneira profética e extraordinária, que a restauração da sua vida será muito maior do que o caos que ela se tornou. Que o milagre da sua vida será muito maior do que a crise que você vivenciou. Porque Deus é Deus e é poderoso para salvar. Que eu vou falar das crises de Jó. Todo mundo aqui vai ser alcançado de alguma maneira. Todo mundo já viveu ou está vivendo crises nas áreas que Jó viveu. E tem gente vivendo nas 5 áreas ao mesmo tempo. Tem gente vivendo ataque nas 5 áreas ao mesmo tempo. Se o irmão lê o capítulo 1, versículo 3, até o versículo 7, o irmão vai perceber que a primeira área da vida de Jó, que o diabo atacou, foi a área financeira. A empresa de Jó desmoronou. A estrutura financeira de Jó foi à bancarrota. Sua estabilidade econômica desmoronou. Jó viu os seus negócios saírem do mercado onde ele atuava. A Bíblia menciona no versículo de número 3 que ele era o homem mais rico do Oriente. E o texto diz que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eu quero partir do princípio do princípio de que Jó era um homem próspero e rico, não por causa daquilo que ele possuía em números, mas pelo potencial que aquilo gerava nos seus negócios. Por exemplo, se a gente partir do conceito de que as roupas dos nobres no Oriente Médio eram feitas de pele ou lã da ovelha, nós vamos perceber que Jó provavelmente tinha uma indústria têxtil ou fornecia matéria-prima para alguma. Sem falar que as ovelhas eram o animal do sacrifício. Preste atenção, o primeiro ataque do diabo contra Jó vem exatamente contra o animal do sacrifício. Preste atenção, a primeira área que o diabo vai atacar na sua vida é para atingir a sua devoção, o seu altar, a sua relação com Deus e a sua busca da presença de Deus. Eu e você precisamos entender, e é triste
gente que a família cristã não percebe que quando você perde o amor pela igreja, o amor pela palavra, o amor pela oração, o amor pelo evangelho, Satanás começou uma guerra contra a sua casa. Quando o seu filho não tem mais prazer de ir para a igreja, quando a sua mulher prefere não ir para a igreja e ficar em casa, quando o seu marido começa a perder o ânimo de ir para a igreja, porque a igreja é grande demais, porque as pessoas não falam com ele, porque ele está muito cansado, porque ele não gosta da cara do pastor, porque alguém disse que o pastor não presta, porque alguém disse que a pessoa que sentou do lado dele semana passada é um miserável, e ele perde o ânimo de congregar. O diabo começou a atingir o seu altar e você não percebeu. E eu quero declarar para você nesta noite que o altar da sua casa precisa ser protegido e a sua devoção precisa ser mantida. Depois que o diabo atacou as ovelhas de Jó, a Bíblia diz que Jó tinha 3.000 camelos e que foram levados pelos sabeus. Os camelos eram o principal meio de transporte de passageiros do Oriente Médio. Os irmãos ouviram na conferência de missões, quando o pastor disse aqui que na região onde ele está desenvolvendo um trabalho missionário, não se compra moto para missionários, não se compra carro, se compra camelos. Porque o camelo é o principal meio de transporte de passageiros no deserto. Se Jó tinha 3.000 camelos, certamente Jó não tinha camelo de estimação, havia propósito. Há quem diga que provavelmente Jó prestava algum tipo de serviço no transporte de pessoas, mas também isto na vida de Jó foi destruído. Depois o texto diz que Jó tinha 500 juntas de bois. Não haviam tratores na época de Jó. Eram as juntas de bois quem faziam o arado e a preparação da terra para a semente ser lançada. Se Jó tinha 500 juntas de bois, significa que o seu investimento em lavoura era altíssimo e que também era um homem que investia na pecuária, porque ninguém tem 500 juntas de bois sem ter um bom rebanho para selecionar as juntas de bois, e também isso foi perdido. De repente o diabo ataca na vida financeira de Jó as suas 500 jumentas. Eu não esqueço sempre que eu falo disso, eu lembro de um irmão no Piauí. Ele chegou para mim um dia depois de uma pregação e disse assim: pastor, a Bíblia diz que Jó tinha 500 jumentas e era o homem mais rico do Oriente. Aí ele riu e fez assim: pastor, aqui no Piauí tem jumento, tem jegue para matar de pau, e ninguém é rico porque tem jegue, pastor. Eu disse para ele: querido, é o seguinte, a menção que a Bíblia faz das jumentas de Jó, no texto bíblico está falando de mulas brancas. Era uma espécie rara, era de raça, e era o animal mais indicado para o transporte de mercadorias naquele tempo. Ou seja, era uma propriedade rara e cara, poucos tinham, mas isso também na vida de Jó foi destruído. E como se não bastasse, esses dias eu fui convidado para orar por um homem de negócios, e ele me disse assim: pastor, eu estou precisando demitir algumas dezenas de funcionários, porque eu não estou conseguindo pagar os funcionários nesta crise, e não estou conseguindo demitir, porque eu tenho que pagar um pouco mais de 1 milhão de indenizações. Ou seja, os empregados de Jó morreram todos. De cada ataque do diabo, por alguma razão, escapa um para trazer a notícia. A vida financeira de Jó desabou. Esta foi a primeira área do ataque do diabo. E eu queria te dizer hoje à noite: não sei como está a sua vida financeira, não sei como está a sua empresa, não sei como estão os seus negócios. Ontem à noite, depois da vigília das lágrimas, eu saí um pouquinho antes para passar numa empresa, fazer uma oração,
porque o irmão ligou para mim e disse assim: pastor, o que está acontecendo aqui não pode ser problema técnico, não é humano, tem que ser espiritual. A minha máquina começou a saltar sozinha no meio da sala. O que eu quero te dizer com isso é que o diabo sim tem interesse em bagunçar as suas finanças, em atrapalhar os seus negócios, em desorganizar a sua empresa. Tem interesse, porque ele sabe que isso te afeta, isto te atinge. Mas nesta noite nós vamos profetizar uma obra de restauração completa na sua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Então a primeira área que o diabo ataca na vida de Jó é na sua vida financeira. Levante assim a sua mão comigo, por favor, e diga comigo: Senhor, guarda os meus negócios e as minhas finanças, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A segunda área que o diabo ataca na vida de Jó são os seus filhos. Eu não consigo pensar na reação da mulher de Jó, que é muito fácil. Eu vejo pregadores subirem no púlpito e sentar o pau e bater, que a mulher de Jó era desviada. Senta na cadeira dela 10 minutos. A mulher de Jó está em casa e o empregado chega ofegante, e eu imagino o empregado dizer: não sei nem como te falar isto. Os teus 10 filhos estavam na casa do irmão mais velho fazendo uma festa, e do deserto veio um vulcão, veio um redemoinho, e derribou a casa onde eles estavam, e os teus 10 filhos morreram. O texto da língua portuguesa alivia legal a expressão, porque o texto da língua portuguesa diz que quando o mensageiro deu a mensagem, Jó prostrou-se e adorou, dizendo: o Senhor me deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. A sensação que dá é que Jó ajoelhou e disse assim: obrigado, Deus, porque o Senhor matou esses 10 meninos. Mas a expressão bíblica ali não é prostrar, a expressão bíblica ali é desabar, cair, desmoronar. Jó não aguentou ficar em pé com a notícia, as pernas tremeram, e Jó desaba. E quando ele desaba, ele ainda consegue louvar e bendizer o nome de Deus. Mas presta atenção, louvar não significa que não está doendo. Pregar não significa que não está doendo. Só significa que a minha confiança é maior do que a minha dor, que a minha esperança é maior do que o trauma. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: a tua promessa é maior do que a tua dor. A tua promessa é maior do que a tua dor. Aleluia. Olha o que eu vou te dizer. Se eu creio que Deus está me ordenando pregar essa palavra, e se eu creio que Deus está querendo desencadear milagres na sua família, então eu também creio que a partir de hoje à noite algumas coisas vão começar a acontecer na sua vida da parte de Deus, em nome de Jesus. Filhos foram atingidos, e você tem que entender que muitas vezes o comportamento do seu filho não é um ato irresponsável de um menino rebelde. Satanás pode estar rondando teus filhos, e é você que tem que ter discernimento para perceber. Ele não tem maturidade espiritual para perceber, ela não tem discernimento para perceber. É você que tem que entender isto. O problema é que os pais não participam mais da vida dos filhos, e aí não percebem quando o diabo está rondando a meninada. Lembro agora de uma frase que um amigo pregador lançou essa semana ministrando num congresso, pastor Mark Anderson. Ele disse: o problema não é a baleia azul, o problema são os pais invisíveis.
Pais que não acompanham mais os seus filhos, que não percebem o diabo rondando, que não visitam a cama à noite, que não assentam à beira da cama para uma oração, que o trabalho é mais importante, a empresa tem prioridade. Quando a minha vida começou a desabar, e desabou com força, o teto da casa caiu, a primeira coisa que eu fiz foi reprogramar a minha agenda. Parei em casa e não marcava compromissos em dia de culto. Para quê? Para estar na igreja com o meu filho. E alguém me disse: você está rico, não precisa viajar mais. Eu disse: não, é que o tesouro que eu tenho em casa, dinheiro não paga, dinheiro não compra. Eu estou dizendo aos pais nesta noite: cuide da sua creche, cuide da sua criança, cuide do seu filho, zele por ele, se coloque diante de Deus por ele. Eu estou dizendo que há uma palavra profética para a sua vida. A Bíblia diz: os nossos filhos não serão filhos para a calamidade, porque eles são a herança dos benditos do Senhor. A terceira área da vida de Jó que o diabo atacou. Vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta. Responde não. Na área financeira, Satanás já deu uma passada lá e já fez uma bagunça. Você já teve vontade de chutar o pau da barraca e sumir, engolir a lua? Eu vou embora dessa cidade, está uma miséria. Eu não estou conseguindo sustentar a empresa. Você já pensou besteira em dar cabo da sua própria vida? A palavra que eu tenho para você essa noite é uma palavra da parte de Deus. As coisas vão mudar na sua vida. Seus filhos, você já viu o diabo atacando os seus filhos? Ele se revoltar dentro de casa, quebrar o prato em cima da mesa, enfiar o copo na parede, colocar o dedo na sua cara, ser tomado de envolvimento com amizades ruins, com drogas, seguir o caminho que você não planejou. Eu estou dizendo que há um milagre que vai começar na sua casa a partir desta noite, em nome de Jesus. O terceiro ataque do diabo contra Jó foi contra a sua saúde. E preste atenção, o estado de saúde de Jó ficou muito pior do que eu conseguiria descrever. Eu tomei um tempinho para ler sobre esse assunto hoje, mas eu não conseguiria descrever isso, a não ser que eu conseguisse transformar em linguagem figurada. Mas eu não posso transformar em linguagem figurada aquilo que foi real e doloroso. O texto vai nos dizer no capítulo 2, no versículo 1 e até o versículo 6. Satanás não se conforma em empobrecer Jó. Satanás não se conforma em matar os filhos de Jó. Agora ele quer o corpo de Jó. E uma junta médica norte-americana, depois de pesquisar o assunto, e eu vou lhe dar alguns sintomas da doença de Jó, está na Bíblia, concluiu que Jó sofre de uma enfermidade rara chamada furunculose estafilocócica generalizada. Furunculose estafilocócica generalizada. O corpo de Jó, diz o texto, estourou em tumores purulentos. Dos pés à cabeça, erupções e prurido intenso destilam mau cheiro do seu corpo. Jó tem pus em todo o corpo. No capítulo 6 ele diz que até na sua boca havia pus. Ele diz: a minha comida se tornou amarga ao meu paladar. O texto bíblico, feito uma exegese, vai dizer, o que Jó está dizendo é: quando eu mastigo, os tumores são esmagados pela minha mastigação. No capítulo 19, versículo 17, ele diz: o meu hálito se tornou nojento às narinas da minha mulher.
A situação de Jó é pior do que eu conseguiria descrever com palavras. O texto diz, no capítulo de número 7, versículo 5, que dos tumores do corpo de Jó saíam vermes. O corpo de Jó está tomado de vermes que lhe devoram a carne viva. É por isso que Jó se cobre de cinza, para diminuir o incômodo que aquela coisa lhe causava. Capítulo 30, versículo 17. Capítulo 7, versículo 15 vai dizer que as dores dos ossos, Jó diz, as dores dos ossos são tão terríveis que eu preferiria estar sendo enforcado, asfixiado, morto por falta de ar. Isso está no capítulo 30, versículo 17, e no capítulo 7, versículo de número 15. A pele de Jó enrijece, enegrece, perde a suavidade, perde a beleza. No capítulo 30, no versículo 30, ele chega a dizer: os meus olhos se afundam por causa da minha dor. O ataque foi violento, o ataque foi pesado. O texto chega a dizer, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14, que aquela doença causava pesadelos insuportáveis. Jó diz: quando penso que a noite será o meu alívio, sou despertado por espantos terríveis que não me permitem dormir. O adversário foi contra a saúde. Olha para mim, era um homem de Deus. Era um homem de Deus. É um homem que está sofrendo por causa da piedade e da fidelidade a Deus. Será que o diabo já atacou sua casa na área da saúde? Aquela enfermidade que chega do nada e o médico não identifica, não há diagnóstico, não há acompanhamento. Imagina a movimentação de médicos do Oriente na casa de Jó. E a mulher de Jó pensando em como ajudar o seu marido. Agora ela tem o desespero de antes ser a esposa do homem mais rico do Oriente, agora é a esposa de um moribundo. Os filhos morreram, os 10 de vez. Ela tem que cuidar de um marido que cheira mal, que as pessoas passam e cospem de lado com nojo. Ela tem que vivenciar a humilhação de desbancar de uma posição para outra, e a dor insuportável de sepultar 10 filhos em um só dia. Alguém consegue entender isso? Quando o diabo encontra na dor da mulher de Jó uma oportunidade, quando o diabo encontra no desespero da mulher de Jó uma alternativa, aí ele coloca o casamento de Jó na área de ataque. É o quarto ataque do adversário. E é interessante, porque a mulher de Jó, amargurada, sofrida, desestruturada, ferida, emocionalmente desestabilizada. O tradutor da língua portuguesa diz, e eu fiquei apaixonado hoje quando encontrei isso, porque o tradutor da língua portuguesa diz que a mulher de Jó falou: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas a expressão hebraica é Barek Elohim. O que ela está dizendo é: se despede de Deus, abençoa o Deus dos deuses, se despede dele para que você morra. O que ela está dizendo é: não tem por que mais esperar, não tem mais por que permanecer na esperança, se despede de Deus para que ele te deixe morrer. O que ela está dizendo é: eu não suporto mais ver a tua dor, não há mais o que esperar. E Jó diz assim: ficou doida, perdeu o juízo. Receberemos de Deus o bem e estaríamos livres do mal.
Ela não está pecando contra Deus ali no texto. Ela não está desviando de Deus. O que ela está dizendo é: abençoa, se despede, Barek Elohim, diz tchau, diz para Deus: eu me afasto para que Ele te deixe morrer. O casamento de Jó entra no raio do ataque do maligno, e é normal que isso aconteça quando a estabilidade econômica bagunça, os filhos estão em crise e a saúde vai embora. Inevitavelmente o nível do estresse começa a gerar discussões na mesa, discussões em casa, discussões no quarto, e a casa vira um pântano. Mas eu estou te dizendo nesta noite que o avivamento vai começar na tua casa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: vai começar um avivamento na tua casa. Vai começar um avivamento na tua casa. Eu acho que eu não vou ter tempo de terminar essa mensagem hoje, senão eu vou para 10 horas da noite. Mas eu quero que você compreenda que há uma promessa de restauração para a sua vida, de milagre na sua família. Tem jeito para a sua crise. O quinto ataque do diabo contra Jó foi nos seus relacionamentos de amizades. Os amigos de Jó vieram, e quando chegaram na casa de Jó, eles fizeram um voto de silêncio. Ajoelham-se em silêncio e por 7 dias e 7 noites não dizem nada. Isso está no capítulo 2, versículo 8. Porque a cultura oriental dizia para eles que um jejum absoluto de 7 dias resolveria qualquer problema. Então eles se calam 7 dias, porque alguma coisa vai acontecer. Mas no 8º dia, Jó continua apodrecendo, e os vermes continuam saindo da sua pele. Você consegue imaginar um homem com vermes tomando conta da sua carne, ainda vivo? É tão cruel a situação de Jó, é tão humilhante, é tão difícil, que os amigos de Jó começam a acusá-lo de adultério, de latrocínio, de soberba, de impiedade, de hipocrisia. Acusam Jó até de cobiçar meninas que passavam na rua. O que eles estão dizendo é: Jó, para Deus te levar nessa situação, seu pecado é imperdoável. E enquanto Jó ouve acusações, ele diz: ainda que ele me mate, ainda que ele me mate, a minha esperança está nele. Eu ainda esperarei por ele. Capítulo 13, versículo 15. A sua esperança está no Senhor. Eu não sei em que área você está sendo atacado, e quem sabe em todas as áreas ao mesmo tempo. Mas a tua esperança está no Senhor. Não desanima, não desiste de confiar em Deus. O processo não é fácil, e eu acho lindo e legal e romântico quando eu vejo pregadores falando desse assunto de maneira poética. Mas preste atenção, isso não é poético, isso é real. É tão real quanto o milagre que está sendo liberado em teu favor. Vamos lá. Segunda coisa que eu quero observar: a primeira são as crises de Jó, a segunda, a sua angústia. Se o irmão ler do capítulo 3 até o capítulo de número 36 de Jó, os discursos entre Jó e seus amigos, você vai perceber um Jó arrebentado, um Jó com momentos de esperança, mas com temporadas de desânimo absoluto, um Jó que desaba.
A sua família está arrebentada, destruída. Jó está no fundo do poço, cheira mal. Vermes dominam seu corpo. Ele desce ao menor nível da honra humana. Na sua angústia, Jó, por 16 vezes, pergunta a Deus: por quê? Por que meus filhos? Por que minha mulher? Por que meu patrimônio? Por que minha saúde? Por que eu estou assim? Porque o Senhor não se revela? Porque não desces e não te manifestas a mim? 16 vezes Jó está perguntando a Deus por quê? Porque seria mais fácil se Deus tivesse aparecido a Jó e dito: eu vou te provar, eu vou te esmagar, mas eu estou provando para o diabo que você é crente, e depois eu te devolvo tudo. Mas Deus não explica nada. Deus não dá a Jó a permissão de saber a causa da sua dor. Por 33 vezes Jó lança a Deus a sua queixa e diz: o Senhor me abandonou. Do que adiantou eu viver a piedade e passar pelo que estou passando? É um coração angustiado. Jó olha para sua mulher sofrida com tudo aquilo e se queixa diante de Deus. E o capítulo 16 tem um dos lamentos mais amargos da Bíblia, quando Jó diz assim: eu procuro na minha casa aqueles que alegravam a minha mesa e já não os ouço. Ele está falando de quem? Dos filhos. Jó está procurando a algazarra dos meninos. Jó está procurando a gritaria das crianças. Aquela bagunça que quando vai embora faz falta. Porque filhos são assim. Quando eles estão em casa bagunçando, você se chateia. Mas quando eles não estão, a bagunça faz falta. Jó está sentindo isso no seu coração. A sua mulher está revoltada. Os seus amigos lhe abandonaram. A dor é atroz. A amargura é insuportável. É tão grande que Jó diz assim: maldito seja o dia que eu nasci. Por que o peito da minha mãe não se secou? Porque o seu leite não empedrou para que eu morresse de fome. A angústia é tão grande que Jó diz: caiam as estrelas do céu e não brilhe o sol no dia do meu nascimento. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: crente fiel também se angustia. Chega um momento, no capítulo 9, no versículo de número 33, que Jó está sentindo uma angústia tão grande, que ele apela desesperadamente e diz assim: se eu tivesse um intercessor, se eu tivesse um sacerdote, se tivesse alguém que se colocasse entre mim e ele tiraria de sobre mim a sua mão e afastaria de mim o terror. Então eu falaria e não teria medo. Porque até isso Jó está temendo. Ele teme abrir a boca para reclamar e pecar contra Deus. E quando Jó diz: se eu tivesse intercessor, eu amo esse texto porque eu vou lá para Lucas 22 e lembro de algo. Quando Jó está dizendo: se eu tivesse intercessor, ele está clamando por quem? Quando ele diz: se eu tivesse um sacerdote que ficasse entre mim e o Todo-Poderoso, Jó está pedindo a presença de quem? Pode falar sem medo. Jó está pedindo a presença de Jesus, o sumo sacerdote eterno que está prometido desde a eternidade.
Jó está dizendo assim: se o Messias já tivesse vindo, se o sacerdote já tivesse chegado, se o árbitro já estivesse aqui, eu poderia falar sem medo, porque ele afastaria de sobre mim a espada e o juízo, e ele me protegeria. É por isso que lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás pediu para te peneirar, para te sacudir como trigo, mas eu intercedi, eu entrei no meio, eu me coloquei entre você e Deus, e eu roguei ao Pai por você, para que a tua fé não desfaleça. Leva para casa essa palavra, porque ainda que o diabo te ataque, ainda que o diabo queira te desmoronar, segura essa: você tem sacerdote, você tem advogado, você tem intercessor. Abre a boca e dá glória, abre a boca e fala em línguas, sinta a presença de Deus. Eu estou dizendo que você tem intercessor. Eu estou te dizendo que o diabo não vai fazer com você o que ele fez com Jó. Você não ouviu? Não é possível. O diabo não vai fazer com você o que ele fez com Jó. Sabe por que não vai? Porque quando ele chegar lá em cima e disser para Deus: deixa eu pegar ele, deixa eu pegar ela, Jesus entra na frente e diz: Pai, não, porque ele é meu, ela é minha, eu comprei com sangue, eu marquei com sangue. Aleluia. Você foi selado com o Espírito Santo. Você tem intercessor. Só quem se alegra nisso, erga sua mão e dê glória. Aplauda com alegria. Dê gritos de vitória. Dê gritos de vitória. Dê gritos de vitória. Há um avivamento para a sua casa. Aleluia. Deixa eu concluir. Eu falei sobre as crises de Jó. Falei em segundo lugar sobre a angústia de Jó. Mas eu quero em terceiro lugar e penúltimo falar sobre a revelação de Deus para Jó. E outro dia, em outra ocasião, eu falo com mais tempo e com mais detalhes. Mas o capítulo 38, 39, 40 e 41 de Jó revelam quando Deus se apresenta a ele. E é muito extraordinário, porque Jó está sentado sobre um monturo, sobre um monte de alguma coisa, no lixão da cidade. O nobre que lavava os pés com leite de cabra, agora está sentado no monturo de urso. E a sua fala, nos capítulos anteriores, se o Todo-Poderoso se apresentasse a mim, eu argumentaria a minha causa. Aí no capítulo 38... Jó sentado sobre um monturo e coçando-se dos vermes que lhe devoravam vivo.
suportando o mau cheiro do seu próprio hálito. Quando Jó olha para o horizonte, lá vem o redemoinho. Jó tinha trauma de redemoinho. Por quê? Porque foi um redemoinho que derrubou a casa dos meninos. Lá vem um redemoinho. E quando o redemoinho vai se apresentando e se aproximando, Jó atento àquela situação do meio do vento. 38, capítulo 38. Do meio do vento uma voz brada e diz: levanta-te, Jó. Não era conversar comigo o que você queria, eu me apresentei a você. Cinge-te da tua força, porque eu vou te perguntar e tu me responderás. Aí o Senhor pergunta a Jó: olha que coisa extraordinária, onde você estava quando eu lancei as colunas de sustentação da terra? Eu imagino Jó dizendo assim: eu nem sabia que tinha coluna. Aí o Senhor pergunta a Jó: me diga, Jó, onde você estava quando os anjos cantavam e celebravam o meu nome, enquanto eu desenrolava os céus? Não sei. Tá, então me diga, Jó, qual era a partitura da música que os anjos louvavam? E Jó responde: não sei também. Ok, então me diga, Jó, onde mora a luz? Qual é a caixa postal da luz? Porque eu a chamei e ela veio me atender, mas me digas tu onde ela mora. E Jó diz: não sei. E o Senhor fala com Jó: então me respondas qual é o peso do vento. Como vou responder? 56 perguntas sem respostas. Querido, para que Deus faz a Jó 56 perguntas se Deus sabe que Jó não pode responder? Deus estava fazendo um desafio de sabedoria? Não. O que Deus estava fazendo era: você precisa entender, Jó, que eu controlo tudo, que nada está fora do meu comando, que eu coordeno as coisas, que eu chamo os raios pelos nomes e eles se apresentam a mim e dizem-me: eis-nos aqui. Você precisa entender, Jó, que eu digo ao rio: venha, e ele nasce, e eu digo: para, e ele congela. Eu digo: a relva nasce e ela brota, e eu digo: para, e ela murcha. O que Deus está te dizendo nesta noite, irmão, é que nada na sua vida está fora do controle. Está fora do controle. Fica tranquilo, Deus não se estressa, Deus não se esquece, Deus não fica decrépito, Deus não sofre de insolência, Deus não sofre de demência. Cada detalhe da sua vida está minuciosamente controlado por Deus. Dá uma sacudidela no seu vizinho e diz para ele: está sob controle. Está sob controle. O que você não gosta, o que te chateia, aquilo que aconteceu que te amarga, vermes que te devoram vivo, está sob controle. Vasta playa racho e ranchoramandagá.
sinto um ambiente muito profético nessa noite. Sinto uma autoridade de Deus desatando nós, anulando coisas no mundo espiritual. Sinto uma autoridade de Deus liberando cura nesta noite. Vamos terminar. No capítulo de número 42, Deus começa a restauração de Jó. E o que eu quero que você entenda é isto. Porque a restauração de Deus na vida de Jó começa numa área que em nenhum momento é mencionada em todo o livro. A primeira área da vida de Jó que Deus restaura não é a financeira. A primeira área que Deus restaura na vida de Jó não é a saúde. A primeira área que Deus restaura na vida de Jó não são os filhos. A primeira área que Deus restaura na vida de Jó é o sacerdócio. Eu e você temos que entender que a primeira coisa que Deus quer restaurar na nossa vida é o altar. Não adianta Deus restaurar as tuas finanças se o teu altar não estiver restaurado. Você coloca tudo a perder. Olha que Deus conversa com Jó no capítulo de número 42 e no versículo 7. E o texto diz assim: e acabando Deus de conversar com Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita, presta atenção, Deus está conversando com Jó, e de repente ele diz assim: fica aí, que eu vou conversar com teus amigos. E Deus chega para Elifaz, para Zofá e para Bildade, e diz assim: vocês falaram ao meu respeito, para o meu servo Jó, coisas que não procedem de mim, e por causa disso eu estou irritado com vocês, e eu não ouço a oração de vocês. Mas Senhor, não me pede nada que eu não vou ouvir você. Chama teus dois amigos, pega o cordeiro e o novilho e leva para o meu servo Jó, porque ele oferecerá sacrifício por vocês, e ele orará por vocês, e a ele eu ouvirei. Você não entendeu? Esse momento é mais importante do que o gado. Esse momento é mais importante do que os meninos. Esse momento é mais importante do que tudo, porque Deus está dizendo a Jó: eu reconheço a sua autoridade espiritual. Deus está dizendo a Jó: eu reconheço o teu sacerdócio. Deus está dizendo a Jó: eu estou chancelando a tua comunhão comigo. O problema das crises nas igrejas hoje é falta de sacerdócio. O problema das crises nas famílias hoje é falta de sacerdócio. O problema desse país
é falta de sacerdócio, porque quem foi colocado em posição de autoridade usurpou o altar. Se nós queremos que esse país seja restaurado, nós vamos ter que restaurar o sacerdócio. É preciso restaurar o sacerdócio em casa, na igreja, na empresa, para que se restaure o sacerdócio na nação. Quando o sacerdócio se corrompe, o resto se corrompe. E eu estou te dizendo que, embora o diabo não tenha atacado diretamente o sacerdócio de Jó, presta atenção, todos os ataques do diabo foram para atingir o sacerdócio. E é isso que Deus quer começar restaurando na nossa vida e na nossa casa. Vivemos uma geração de homens enfraquecidos, que não são mais sacerdotes da família. Vivemos uma geração de mulheres que perderam a referência de sacerdócio. E como não há sacerdote em casa, acaba acontecendo o inverso das coisas, e a responsabilidade espiritual está perdida. Os filhos não encontram mais nos pais a referência de vida espiritual. O meu me escreveu semana passada e perguntou assim: o senhor está orando? E eu respondi embaixo: como assim? Ele colocou: antigamente eu encostava na porta do gabinete e ouvia o senhor ouvindo umas músicas antigas, e a única coisa que eu ouvia era o senhor chorando e gemendo. O senhor ainda está fazendo isto? E eu perguntei: por quê? Ele disse: porque o senhor precisa voltar a fazer, até porque o senhor é a minha referência de oração. Sabe o que isso significa, pai? Quem é pai aqui, levanta a mão. Sabe o que isso significa, pai? Você que está pela internet, isso significa que os teus filhos estão esperando em você uma referência de autoridade espiritual. Quem é mãe? Levanta a mão. Pode levantar a mão, mãe. Sabe o que isso significa, mãe? Que os seus filhos estão olhando para você e acreditando: a minha mãe está orando pela minha vida. Larga de ser complacente. Larga de deixar teu filho na televisão até de madrugada, futucando internet, nadando de baleia azul, porque falta sacerdote em casa. Eu estou declarando em nome de Jesus Cristo que Satanás vai perder campo, vai perder espaço. Eu e você vamos nos posicionar diante de Deus. A segunda área da vida de Jó que Deus restaurou, tem que terminar, foi a saúde. Por que primeiro o sacerdócio? Porque a principal saúde que você precisa ter é espiritual. Porque seu altar precisa ser revisto. Porque seu sacerdócio não pode ser violado. Segundo, a saúde física, porque Deus sabe que você não consegue administrar bens se a sua saúde não for restaurada. O texto diz que Deus virou, está no versículo de número 7. Deus virou, versículo 10, o cativeiro de Jó, enquanto ele orava por seus amigos. Sabe o que é extraordinário aqui, pastores? Sabe o que é extraordinário aqui, pais e mães? Segura. Tudo na sua vida vai começar a melhorar quando você começar a exercer sacerdócio. Tudo na sua vida vai melhorar quando você resgatar o sacerdócio. Provoca o vizinho de leve e fala com ele: o cativeiro vai virar.
Terceira área que Deus restaurou: os bens de Jó. A Bíblia, versículo de número 11, que o Senhor deu a ele o dobro do que ele tinha, versículo 10. E eu sempre me perguntei como é que Deus deu a Jó o dobro. Porque antes ele tinha tempo para desenvolver e adquirir com trabalho. Mas e agora, como é que veio o dobro? É só ler o versículo 11. A Bíblia diz que todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e os seus amigos e aqueles que lhe conheceram e que ouviram falar do seu estado vinham visitá-lo e lhe traziam ouro, prata e gado. Sabe o que isso significa? Deus abriu a porta dos presentes para Jó. Quando o camarada lá do outro lado dizia assim: vou visitar um homem chamado Jó, porque eu ouvi falar que ele passou um perrengue violento, Deus colocava no coração do cara: pega metade do teu rebanho e leva para ele, que eu preciso recompensá-lo. O outro dizia para a mulher: estou indo numa cidade chamada Uz, porque eu ouvi falar de um homem que entrou na miséria e Deus o curou. Aí Deus dizia assim: pega a parte do ouro que você tem no tesouro e leva para ele de presente. O que eu estou dizendo é que Deus vai começar a mover tesouros na terra para te colocar na posição que Ele quer colocar. Direitos que você tem retidos, Deus vai começar a mover para chegar à tua mão. Dívidas que não te foram pagas, Deus vai inquietar o devedor para te trazer o dinheiro. Gente que te deu calote não vai conseguir dormir enquanto não vier te devolver o que é teu, porque Deus é Deus. Deus é Deus. A restituição à vista. Deus restaurou a família de Jó. Deus restaurou a casa de Jó. O Senhor cura a alma da mulher de Jó. E ela lhe dá mais 7 filhos e 3 filhas. E as meninas são as mais belas do Oriente. Diga comigo: a alegria vai voltar. Coloca assim a mão no peito e diga comigo: a alegria vai voltar. Coloque a sua mão para cima e diga: os meus filhos serão restaurados. Até os amigos de Jó foram restaurados por causa dele. Ei, o avivamento vai começar na sua vida e na sua casa. E até as pessoas que frequentam a tua casa serão abençoadas só porque frequentam a tua casa. Os teus amigos serão abençoados só porque são teus amigos. As pessoas vão querer contato com você só porque elas vão descobrir que de alguma forma você destila a bênção. Você vai ver gente que passava e cuspia, que passava e virava o rosto, que não te estendia a mão, te procurando e dizendo assim: eu gostaria de fazer amizade com você, porque elas vão perceber que há uma liberação de Deus ao teu respeito. Fica de pé, por favor, quem puder. Há um milagre de Deus para a sua vida. O avivamento vai começar na sua casa. O avivamento vai começar na sua família. Quero que você ore agora. Não peça agora para Deus devolver o emprego.
Não peça agora para Deus devolver a empresa. Não peça agora para Deus fazer outra coisa senão: Senhor, restaura o meu sacerdócio. Porque tem que começar por aí. Tem que começar por aí. Senhor, restaura o meu sacerdócio. Restaura o sacerdócio da minha casa. Restaura o sacerdócio da minha família. Ó Espírito de Deus. Ó Espírito de Deus. Entra nas casas e nas famílias agora. Começa restaurando o sacerdócio, Senhor. Começa restaurando o sacerdócio. Converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Faz a esposa olhar no seu marido e ver um sacerdote. Faz o marido olhar na sua esposa e ver uma adjutora, uma intercessora, uma companheira idônea. Faz com que a igreja olhe para seus pastores e seu pastor e veja sacerdócio. Faz com que o pastor olhe para a igreja, Senhor, e veja a necessidade de cobri-los espiritualmente. Faz com que o professor olhe para os seus alunos e vejam pessoas que serão ministradas por ele. Faz com que os alunos olhem para o professor e vejam um sacerdote, uma autoridade. Faz com que o patrão olhe para os funcionários, para os colaboradores e vejam vidas sobre as quais ele ministra. Faz com que funcionários e colaboradores olhem para seu patrão e empregador e vejam sacerdote. Oh Deus, começa uma restauração dentro de nós. Começa uma ação gloriosa de restauração de altar nesta noite. E então restaura a saúde. Restaura a saúde. Restaura as finanças. Restaura a comunhão no lar, a comunhão conjugal. Restaura os meninos da casa. Restaura as meninas. Restaura os filhos. Aqueles que estão acompanhando pela internet, Senhor, eu peço que eles sejam ministrados por Ti de maneira poderosa. Eu peço em casa, gente ajoelhando aos pés da cama, gente ajoelhando aos pés do sofá, gente ajoelhando no trabalho agora, para receber de volta um sacerdócio que trincou, mas que o Senhor trabalha para restaurar nesta noite. E o sinal que eu peço que o Senhor está agindo assim é que um quebrantamento poderoso comece a se manifestar agora. Começa a manifestar um quebrantamento poderoso agora, Senhor. Oh Deus. Oh Deus. Aleluia. Aleluia. Restaura teu povo, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor. Restaura a tua igreja, Senhor.
Oh Deus, não deixa o diabo continuar bagunçando, não com o teu povo, não com os teus filhos e filhas, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Gera fervor no teu povo, gera avivamento no teu povo. Hoje, 2 de maio, o Senhor começa a desencadear milagres e milagres e milagres e milagres e milagres na sua vida financeira, na sua saúde, no seu casamento, na vida dos seus filhos, na vida dos seus amigos e, sobretudo, na sua autoridade espiritual e no seu sacerdócio. Eu tenho certeza, eu tenho mais certeza disso do que eu tenho certeza da cor da camisa que eu estou vestindo. É que existe um bendito relógio que eu preciso e devo obedecer, mas a vontade que eu tenho é de não parar. Eu queria poder ministrar sobre cada um de vocês orando. Como eu não posso, levante assim a sua mão comigo. Senhor, lá em Números 24, o Senhor tirou o espírito que estava sobre Moisés e encheu 70 anciãos. Em Ezequiel 10, o Senhor diz: enche as tuas mãos de brasas acesas. Eu quero pedir, Senhor, com toda humildade, com toda rendição, com total submissão a Ti, libera sobre mim uma autoridade agora que eu possa transmitir, conferir sobre a Tua igreja. Por favor, Senhor, eu nunca te pedi isso, mas eu quero te pedir, libera sobre mim agora uma autoridade que eu possa conferir, determinar e ministrar sobre a Tua igreja. Receba em nome de Jesus Cristo essa autoridade de Deus. Coloque a sua mão agora sobre o seu peito ou sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, e ore por você mesmo agora. Ore por você mesmo agora e diga: Senhor, o meu sacerdócio, a minha saúde, a minha família, os meus negócios, eu ministro agora e declaro em Teu nome que começa hoje milagres na minha vida, em Teu nome.